Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 489. Eu sou Rafael Arinelli e eu saí do filme e comprei um hambúrguer. Não roubou minha frase. Eu sou o Caio Giacchino e eu ia falar por isso que o Rafa falou, mas eu queria dizer que esse filme não me deu nenhuma fome a não ser de hambúrguer mesmo. Eu não consegui pensar em outra frase há tempo. Boa. Eu sou o Daniel Cury e eu acabei de fazer um atumzinho refogado no Rapidez, que ficou uma delícia. Ele tem um significado muito importante, esse prato. Ele significa que eu tava com pressa e só queria jantar mesmo antes de gravar o podcast. É só Rapidez e atum, é isso. Rapidez, um atumzinho sabe, a cebola refogada no próprio óleo do atum, sabe? Olha aí. Rapaz, muito esquema. Aí tem, tô vendo? Tem um requinte aí de cozinha aí. Aí, Rapidez, tá perdendo a chance aqui, ó. Tá perdendo, pois é. Você podia dizer que é um temaki desconstruído. Pode ser também. Mas eu não enrolo, eu ponho só no prato, assim mesmo, tá bom. Entendi, tá bom. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para falar sobre um filme que foi uma surpresa, né? A gente resolveu falar sobre ele meio de última hora e tal. A gente conta essa história e é um filme que tá chamando bastante atenção da crítica. A gente vai falar sobre O Menu, filme aí com a Anya Taylor-Joy, com Ralph Fiennes, e a gente vai falar um pouco sobre o filme. Lembrando, né, você ouvinte aí do Cinemação, que já acompanha aqui o nosso podcast, que como todos os podcasts que a gente faz, né, de análise do filme, vamos dar spoiler. Então se você não viu o filme que está no cinema, vale a pena você ir ver, porque esse é um daqueles filmes que, se você tomar spoiler, pode estragar a sua experiência, né, você vai acabar sabendo demais da conta. Aliás, o ideal é ver se eu consegui ver o filme sem saber nada, não vi o trailer, nada, assim, só ouvi falando que era bom. Eu também consegui. E pelo título eu imaginei que tinha a ver com restaurante, né? Mas enfim. Exato. Isso também é uma ótima dica. Se você quer ver o filme, nem vá ver trailer, porque o trailer também é do tipo que entrega muita coisa também, né? Então é isso, fica já essa dica aí, fica aqui bem claro, né, num aviso bem retumbante aí, de um alerta para que se você não quer tomar spoiler na cara, pula esse podcast, mas se você fica por sua conta e risco e tá avisado. Hoje, para ajudar a gente nesse papo aqui sobre o menu, temos aqui o nosso amigo Caio. Caio está de volta ao Cinemação. Caio, seja bem-vindo novamente e conta para quem não te conhece ainda, o que você faz nessas internets aí, sua relação com o cinema, como é que é? Muito obrigado por ter convidado de novo, né, para participar aqui do podcast. E eu faço conteúdo na internet sobre filmes. Às vezes eu falo de série, mas quando eu tô afim de ver a série, tá difícil ultimamente. Mas falo em geral sobre filmes, tem um canal no YouTube chamado Sessão Comentada, ou pode ser Caio Daquino, agora o YouTube tem arroba também, então tá fácil de achar, é arroba Caio Daquino em todas as redes, tem YouTube, TikTok, tô produzindo bastante pro TikTok, agora sou TikToker, sei fazer dancinha, Instagram, então nessas redes aí vocês vão sempre ver conteúdo sobre filmes, principalmente filmes nessa vibe assim, de suspense, terror, que eu falo bastante. Inclusive recomendo fortemente o Instagram do Caio, viu, porque vira e mexe tem umas dicas boas lá, né, Caio? Tô procurando fazer bastante, como o pessoal procura bastante dica de filme, né, pra assistir no streaming, essas coisas, eu sempre trago bastante dica tanto de lançamento, quanto de coisas que estão no catálogo já, então pra quem procura aí, falavam antigamente era crítico de catálogo, né? É um bom tipo de conteúdo aí. Isso aí, show de bola, fica a dica. Então é isso, gente, vamos falar sobre o menu, mas logo depois do panorama. Panorama. Se você assistiu o menu, eu vou te proporcionar agora um menu de coisas que você pode fazer junto com a gente. Olha aí, ó, tá vendo o joguinho?
O cardápio, que é mais brasileiro. O cardápio, é verdade, o cardápio. Menu parece menu de streaming, né? Que você entra no menu, aí você verdade. vai lá, categoria Cardápio terror. é só de comida. Cardápio é só de comida. Muito bem. Bom, primeiro eu gostaria de convidá-los, né, a ser um padrinho aqui do Cinemação. Afinal de contas, ano novo está chegando, né? A gente já tá pensando aí o que a gente vai fazer pro ano que vem. Tem muita coisa surgindo, muitas ideias. Vamos ter mudanças pro ano que vem e por isso é muito importante que você nos acompanhe nisso e nos ajude, né, a manter o Cinemação ativo e sempre funcionando na sua plenitude. Para isso, você pode se tornar um padrinho do Cinemação. Então você acessa o cinemação.com e lá no canto superior direito tem um lá, seja um patrão. Você clica lá e aí você vai ser direcionado para uma página onde a gente oferece 3 planos para os nossos padrinhos. Você se tornando um padrinho do Cinemação, você ganha sempre alguma recompensa. Então dá uma olhada lá, vê o que se encaixa melhor dentro do seu bolso e aí vire um padrinho aí do Cinemação para ajudar a gente, né, a reinvestir no Cinemação e consequentemente fazer o nosso canal crescer ainda mais. Então fica esse primeiro convite. Quando você estiver lá dentro do Cinemação fazendo isso, né, se tornando um padrinho e tudo mais, vale a pena dar uma navegada pelo site, porque afinal de contas é no cinemação.com onde a gente concentra grande parte do nosso conteúdo, né? Tá sempre saindo novidade, notícias sobre filmes, artigos, trailers, enfim, tem muita coisa bacana lá para você ver e é dentro do Cinemação que você vai encontrar tudo, inclusive o nosso podcast, né? Porque você entra lá, tá escrito já no menu, assim tá escrito Podcast Cinemação, você clica e aí você vai ver todos os podcasts que a gente já fez na vida, tá tudo lá. Então são 489 episódios para você degustar, entender mais de cinema, criticar a gente, enfim, tem muita coisa bacana lá. O nosso podcast, por sinal, ele está nas principais plataformas de áudio, né, que a gente tem hoje. Então você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Fazendo isso, né, você sempre vai receber notificações de quando o nosso podcast estiver no ar. Então, como está chegando o feriado agora, né, as férias, é importante você fazer isso porque a gente vai ter um hiato aí de episódios. Você vai olhar ali e vai falar, pô, sempre recebi episódio do Cinemação toda semana e agora não tô recebendo? Calma, ouvinte, é porque a gente está de férias. A gente geralmente tira um mês aí para reorganizar a casa, pensar nos temas do próximo ano e tudo mais. E aí, depois a gente volta. E quando a gente volta, aí você já vai ser notificado, e vai poder acompanhar tudo que a gente está produzindo. Então vai lá, acompanhe o Cinemação no seu agregador favorito. E outra coisa muito importante que você pode fazer é mandar seus comentários pra gente. Então é muito importante sempre que você ouvir um podcast nosso, a gente gosta muito e fica muito feliz de receber os comentários, né? Você pode comentar em vários lugares. Você pode, por exemplo, mandar um e-mail para contato@cinemação.com, que é o ponto em que, enfim, o lugar onde você manda lá um textão, se você quiser, né? Pode elaborar alguma coisa que você quiser. De vez em quando a gente recebe uns e-mails super legais. Mas se você disser assim, não precisa de um e-mail também, não é para tanto, não tem problema. Você pode comentar no próprio Cinemação, no cinemação.com tem espaço de comentários na postagem do podcast e você pode comentar também em qualquer rede social. Tem até o Castbox, que é um aplicativo que permite comentários, mas você pode falar no Twitter, você pode falar no Facebook, pode falar no Instagram, a gente olha os comentários, separa e lê aqui, né? E eu vou ler um comentário aqui super legal do Thiago Alves, que ele comentou lá no 472, em que a gente falou sobre Batgirl cancelada e o fim da farra dos streamings, né? Foi aquele episódio que cancelaram lá a série o filme, né, da Batgirl, e aí tava todo mundo em polvorosa, né? Falando, meu Deus, o que aconteceu? A galera não tem mais tanto dinheiro assim, etc. E a gente fez um episódio que a gente explicou muita coisa, junto com o Guilherme Ravache e a Marina Rodrigues, que manjam muito do assunto, né? E aí o Thiago Alves mandou o seguinte comentário: mais um excelente podcast para entendermos a indústria para além dos olhos de fãs e compreender como o mercado e questões políticas estão intrinsecamente ligados ao tema.
Muito importante as contribuições da Marina e do Guilherme em um ano eleitoral, um debate super necessário para votar com consciência e eleger um governo que tenha boa vontade de tirar nosso audiovisual da UTI. A HBO Max já até começou esse movimento que o Daniel citou, de vender seus produtos para outros streamings. Recentemente, por exemplo, Diários de um Vampiro e Smallville, produções da Warner, chegaram no Prime Video e Supernatural retornou ao catálogo do Prime também, não pertencendo mais só ao HBO Max. Nesse caso, os fãs ganham por ter mais opções de onde consumir suas séries favoritas. Concordo com o Guilherme sobre a importância da TV Globo como produtora de dramaturgia nacional, seja no Globoplay ou na Globo Aberta, são várias produções de excelente qualidade para desfrute de maneira democrática, bom para quem assiste e excelente para fomentar o mercado de trabalho. Fora o jornalismo da emissora, que está sendo muito necessário, com voz dissonante a este que nos desgoverna. Parabéns por mais um excelente trabalho, Rafael e Daniel. Então, muito legal o comentário do Thiago, né? Foi acho que um pouquinho antes, né, das eleições que ele comentou isso, mas é muito legal esse comentário. E é isso, você pode mandar esse tipo de comentário e qualquer outro sobre o que você achou do filme, do episódio, da gente, dos convidados, etc. Então, mande sempre seu comentário pra gente, enfim, que a gente precisa muito ouvir vocês e é muito importante para continuar os debates sobre filmes e sobre essas questões, por exemplo, como aqui do comentário do Thiago Alves. Is that gonna fit everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. What, are we eating a Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouthfeel of the mignonette. Please don't say mouthful. Tonight will be madness. Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Chegava aos cinemas no dia 17 de novembro de 2022 o filme O Menu, estrelado pela Anya Taylor-Joy, pelo Ralph Fiennes, o filme que custou aí cerca de 30 milhões de dólares e até o momento ele já arrecadou 48 milhões de dólares. Já se pagou, o estúdio já tá feliz lá, né, recebendo seu lucro, e é isso. O filme que acompanha um jovem casal, né, que resolve ir até uma ilha remota para comer em um restaurante exclusivo, onde o chefe preparou um cardápio exótico e repleto de surpresa e que vai revelar aí verdades muito perturbadoras. Então é mais ou menos essa sinopse do filme. E Dani, diz pra gente, eu já falei aqui da Anya, né, e do Ralph no elenco, mas temos mais pessoas aí nessa ficha técnica, né? Então quem mais compõe a ficha técnica de O Menu? Curiosidade até, né, a gente falou no último podcast sobre O Milagre, agora é O Menu, né? Então estamos aqui nessa parte aí da letra M do dicionário. Mas vamos lá. O Menu, este filme que chegou nos cinemas e surpreendeu muita gente, ele é dirigido pelo Mark Mylod. O Mark Mylod é um cara que dirigiu muitas comédias, bem simples, bem mais bobinhas, podemos dizer assim. É uma série de comédia também. E aí, recentemente, ele dirigiu 6 episódios de Game of Thrones. Game of Thrones mesmo, né? A série, não a nova Game of Thrones, a Game of Thrones mais clássica. E 13 episódios de Succession, que é uma das minhas séries favoritas do momento, porque ela é muito, muito, muito boa. E o Mark Mylod, enfim, chega aí com esse currículo, né? Tipo, o cara chegou de 2 séries muito fodas e tal, e vem aí com O Menu como, né, um filme aí pra, talvez, sei lá, dar suas caras no cinema mesmo, né? Na sala de cinema e tal. O roteiro é do Seth Rice, que fez... Tem um episódio de curtas da revista New Yorker que ele fez, e nada muito que chame muita atenção. E tem também a assinatura do Will Tracy. O Will Tracy escreveu 2 episódios de Succession, e ele é redator do programa Last Week Tonight, né, que é aquele programa lá do John Oliver, né, que a gente tem aqui no Brasil do Gregório do Vivier, em inglês, é o John Oliver que faz toda aquela coisa.
ele escreve esses textos aí, então tem essas críticas, dá pra gente entender de onde vem a crítica social foda, toda essa coisa, né? A fotografia do filme é do Peter Deming. O Peter Deming, ele fez a fotografia de filmes como Os Novos Mutantes, né? Além de outras em parceria com o David Lynch, ele fez a fotografia de Cidade dos Sonhos, vários outros filmes do Lynch, incluindo a série Twin Peaks, né? Episódios, acho que mais recentes até. E a montagem é do Christopher Tellefsen. O Christopher Tellefsen fez a montagem de filmes como Um Lugar Silencioso, Joy, aquele lá com a Jennifer Lawrence, Assassin's Creed e O Mundo de Andy, lá daquele, né, do Jim Carrey. E no elenco aí, além da Anya Taylor-Joy, todo mundo lembra aí desde o Gambito da Rainha até a Bruxa, e tá até no filme lá dos Novos Mutantes que ninguém viu. A gente tem também o Nicholas Hoult, que também é um mutante, tá no X-Men, né? Vários filmes do X-Men ele faz lá, o Fera. Ele tem aquele Meu Namorado é um Zumbi, e tá no Mad Max, né? Estrada da Fúria, enfim. Eu lembrei dele do aquele Um Grande Garoto, né? Que ele era pequenininho lá com né, e tudo mais. Ele é um desses atores que começou bem novinho, assim, na carreira. Temos também o Ralph Fiennes, ou Ralph Fiennes, se você quiser ser britânico e falar do jeito que eles falam lá, que é Ralph Fiennes. Desde o Jardineiro Fiel, a Lista de Schindler, e, claro, foi o Voldemort, né, o famoso Voldemort aí, filmes do Harry Potter. Tem também a Hong Chau. A Hong Chau é uma atriz que faz lá a hostess, né, do restaurante, a pessoa que recebe eles lá que no filme é o menu. E eu não lembrava, mas quando eu lembrei do quanto eu odiava ela na série Watchmen, lá da HBO, porque ela faz uma personagem que eu odiava. E ela tá no The Whale também. Você amava odiar, né? Também. Não, a da do Watchmen eu odiei mesmo, gente. Nossa, que ranço dela. Mas aqui tá ótimo. Ela tá no The Whale também, que é esse filme novo aí, que vai sair em breve. Tem também, só pra citar alguns outros nomes, a gente tem o Reed Birney. O Reed Birney é um cara que faz muitos... Ele faz um cara rico lá, e ele sempre faz papel de rico. Ele fez desde séries como Titãs, a própria Succession e House of Cards também. Ele fez um personagem importante em House of Cards. E tem também o John Leguizamo, que é famoso por fazer o Cid da Era do Gelo no original, obviamente, em inglês. Ele tá no Chef, tá nesse filme novo agora, Noite Infeliz, que tá nos cinemas também. E muito mais, ele faz muitos filmes, principalmente em papéis mais secundários até. Mas acho que todo mundo lembra da carinha dele. Então, tem muitos outros também, mas esses são os principais nomes. Eu acho interessante só de enfatizar que quando a gente falou do Não Se Preocupe Querida, né, o filme lá da Peele e tal, a gente falou sobre uma das características do filme, que era, eles tinham pegado o roteiro daquela blacklist. A blacklist é aquela lista de bons roteiros, só que eles não têm perspectiva de fazer um filme, né, são roteiros que ficam meio que encostados ali. E aí, eventualmente, vai um produtor ali, olha o que tem naquela blacklist, escolhe um roteiro, compra os direitos e produz. No caso do Não Se Preocupe Querida, eles compraram os direitos e reescreveram o roteiro, um roteiro que já era muito bem aceito, né, pela crítica e tal, justamente, né, por estar na blacklist. Aqui a gente tem a mesma coisa no menu, que é justamente essa questão. Eles também foram na blacklist, pegaram o roteiro de lá, só que diferente, né, do Não Se Preocupe Querida, que eles não reescreveram o roteiro, fizeram pequenas adaptações ali e colocaram o roteiro para jogo dessa forma mesmo. Então aí a gente já percebe, né, a diferença de produção. E aí é interessante da gente ver que esse filme ele estava sendo pensado para ser feito em 2020, e quem iria fazer o papel da Margot seria a Emma Stone, né? E aí eles, a ideia era filmar em 2020, cancelaram as filmagens porque aconteceu um negócio chamado pandemia, né? E aí depois a Emma Stone se envolveu com outros projetos e tal, e aí trouxeram a Anya Taylor-Joy, que, né, hoje é uma das queridinhas aí em Hollywood, para fazer o filme. Enfim, histórias, né, aí de bastidores que mostram, né, um pouco de como esse filme foi construído aí ao longo dos anos, dos meses e tal. Eu queria saber de vocês já o seguinte: esse filme já foi colocado numa lista de um dos melhores filmes de terror
do ano. Vocês acham que é por aí mesmo? Ele se encaixa mais nesse terror ou ele tá ali num pezinho no suspense? Porque eu acho que ele tem uma coisa também até às vezes de comédia ali no meio, né? Umas pitadas de comédia. Mas vocês acham que é isso? É uma revelação? O filme se tornou uma revelação pra vocês? Cara, eu acho que... Eu fui assistir, assim, antes de ver, vocês estavam falando, né, que não viram nada sobre o filme. Eu tinha visto o trailer. É um caso difícil de acontecer isso. O trailer vende muito bem o tom do filme. É mesmo? Porque ele entrega muito que há um suspense e o tom de comédia que o filme tem. E pra mim, eu acho que ele definitivamente é um suspense com comédia ácida, assim. Acho que o terror, talvez... Eu entendo o que você quer dizer com terror, né? Até, tipo, se você olha a classificação do filme, em qualquer lugar tá escrito terror. Mas acho que é mais do terror na questão do perigo ali, né? Da situação. Tem o fator terror ali da ameaça do chefe ali, né? O cara que é meio doido, psicopata. Ele acaba, às vezes, até sendo aquela coisa meio serial killer, assim, né? De filme de serial killer, assim, meio maluco, assim, e tal. E acho que o terror se encaixa mais aí, mas pelo tom tão forte de comédia, eu acho que desaproxima bastante, talvez, do terror em si, né? Não tem nada, sei lá, sobrenatural, assim, né, no filme. Ou, sei lá, foi uma interpretação minha. Mas eu não vejo problema. Eu tenho várias leituras, né, que o pessoal faz de questão do que é um filme de terror e tal. E eu entendo isso, eu acho que o terror, a simples... A atmosfera de um filme pode fazer ele ser de terror, né? E acho que é esse caso. Então ele é de terror no sentido de deixar a gente horrorizado com algumas coisas e com a situação como um todo. Então eu acho que sim, acho que não tem problema nenhum ele ser classificado como terror e comédia, sabe? Porque ele é isso. Eu acho que eu inclusive encaro ele como um filme de terror com coisas de comédia, com sátira, né? Muito de ironia e tal, mas eu acho que não tem problema nenhum ele ser colocado como filme de terror, e acho que até a gente precisa parar de achar que filme de terror, ou não acho que tenha que ser filme de terror, tenha que ter ou muito sangue, ou ou gerar medo de algum monstro. Exato. Não, eu acho que sim. Até parecido um pouco, claro, daí sim é mais terror em outros sentidos, mas com o outro da Anya Taylor-Joy, né, talvez o mais famoso dela, que é o A Bruxa, que é um filme de terror. Claro, ele é muito tenso e tal, mas ele também não tem tantas cenas, ele é muito mais a atmosfera do filme do que o que acontece verdadeiramente, ou a cena disso ou daquilo, né? Então eu acho que faz parte e tá certo, assim, acho que pra mim tá super válido como um dos melhores filmes de terror, junto com o Nope, né? Provavelmente. É outro que também fica bem nesse limiar, assim, né? Tipo, é terror, não é um filme de terror, eu acho, né? E fora... Não, e outra coisa também, acho que... eu confesso que eu não vi tantos filmes de terror, mas eu só tenho ouvido muita gente falando da safra ótima, né? De filmes de terror que tá vindo recentemente. Sim. Tem muito filme de terror bom, tem muito sempre bem falado, tem de tudo. Então, acho que isso também é uma questão... pra gente pensar também, tipo, tá uma safra muito boa de filmes de terror. E engraçado que esses melhores filmes de terror, que geralmente tá nessas listas, assim, do ano, geralmente os melhores filmes, assim, os que geraram mais atenção, eu acho, são justamente esses que não são o terror convencional, né? Porque eu fico muito feliz, porque como eu gosto de terror, é muito, às vezes, satura demais, assim, esses filmes que estão sempre indo pro cinema e que é sempre... a casa mal assombrada. O caso do espírito lá que todo mundo sabe que é mentira e finge que é verdade pra ficar com medo no filme. Então, eu acho que é muito legal tá vindo essa safra de filmes o terror tá ali, mas, tipo, não é o terror clássico, né? Tipo, também, O Homem do Norte também, por exemplo, é um filme que tem uma vibe meio terror, mas também não é exatamente um terror. Então, eu acho que esse ano foi muito, muito legal nesse sentido, assim, do terror tá saindo essa mesmice que veio nos últimos anos, assim, né? Essa lista saiu do Entertainment Weekly, né? Que elegeu os 10 melhores filmes de terror de 2022. Eles colocaram em primeiro o Menu e, por exemplo, Nope tá em quarto. Aí depois os outros vocês procuram aí ver, né? Não vou falar a lista inteira. Mas enfim, são os filmes que chamaram a atenção justamente essa safra, né? Que o Dani tava falando. E eu queria também destacar o seguinte. Primeiro, os dois
atores do filme ali, né, os dois grandes atores do filme, o Ralph Fiennes e a Anya Taylor-Joy, que, assim, tão magníficos pra mim, sabe? O Ralph Fiennes tem uma sutileza na interpretação dele que traz um pouco dessa coisa da psicopatia que o Caio falou, mas ele tem um quê, assim, que é isso que mais me encanta no personagem dele, que ele é muito doce e ao mesmo tempo muito firme, sabe? Ele é muito direto, você não vê o personagem dele dando um berro, por exemplo, sabe? Ele é contido. Então ele é um cara que, tipo, ele tá encaixado dentro de uma classe de pessoas ali que ele não vai perder a pose, entendeu? Só que ao mesmo tempo ele não pode demonstrar compaixão, ele não pode demonstrar carinho, nem nada disso. Então, essa atuação, né, esse limiar onde fica essa atuação do Ralph Fiennes é muito interessante por isso, assim, porque como que o cara equilibra, né, a tensão de um personagem que é claramente ali, né, um psicopata, um cara que tá com raiva, inclusive, de toda a situação, e ao mesmo tempo manter uma certa doçura, né? Ele precisa demonstrar essa certa doçura. Então é interessante de como ele consegue equilibrar essas duas coisas. E a Anya Taylor-Joy, cara, eu acho ela radiante, assim, na energética, sabe? Na interpretação. Ela é uma atriz que quando ela aparece em tela, ela te captura, sabe? Pra aquela cena, assim, tipo, onde ela tá. É o olhar, é o movimento, são atitudes sutis que ela tem ali que te capturam para que você vá entendendo. E isso conversa muito bem, inclusive, com as declarações que o próprio Mark Mylod, que falou, né, sobre o filme, e ele falou isso, ele falou que a Margot, ela era esse enigma. E esse enigma precisava ser meio que sendo desvendado pela própria Margot, pelo o chefe, né, no caso o Slowik, e por nós, pelo público. Então ela era um enigma. E aí a Anya Taylor-Joy, ela precisava trazer isso também, construir isso, né? Essa mulher que não revela tudo o que ela é, mas ela tem um quê de passivo-agressivo que é muito legal da gente ver, sabe? Porque os embates que ela tem com o chefe e tal, são embates fortes, precisos ali e tal, mas ela tenta manter essa coisa meio passiva-agressiva. E a própria Anya falou isso, né? Falou, nunca tinha feito uma personagem passiva-agressiva, assim. Então ela tem um leve sorriso no rosto, mas quando ela fala, ela é agressiva, ela dá porrada mesmo, entendeu? E o chefe Slowik, ele tem a doçura, mas ele é gelado, né? Então isso é muito legal de você ver essa dança, esse balé da interpretação que os dois fazem ao longo do filme inteiro, sabe? Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Welcome to Hawthorne. I'm Julian Slowick, and tonight it'll be our pleasure to feed you. The curtain rises. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, sugar, protein, bacteria, fungi, various plants and animals, and at times entire ecosystems. But I have to beg of you one thing. It's just one. Do not eat. Taste. E esse humor da Margot, você falou, né, que ela é passivo-agressiva, eu acho que é onde traz muito da parte da comédia do filme, que é justamente essa questão do humor ácido, né? O humor ácido tem muito essa questão da ironia, do sarcasmo, né? Eu acho que é onde brilha também parte do roteiro desse filme, né? E os diálogos são muito bons, muito afiados, então é engraçado. Às vezes eles só estão falando uma coisa que você fica desconfortável, mas você dá risada, porque a situação em si é engraçada, né? Sim. E tava até vendo uma coisa interessante, que o diretor comentou, que tem muitas falas do filme que são improvisadas. Uhum. Não estavam no roteiro e tal, dos diálogos e tal. Eu achei bem doido de se pensar, né? Num filme que tem tantas falas legais, assim, né? Que, principalmente no começo do filme, os primeiros minutos do filme,
a dinâmica que tem entre a Margot e o Tyler ali, o personagem do Nicholas Hoult, é muito boa, assim, que já entrega muito da personalidade dos dois e da dinâmica que vai existir entre os personagens durante o filme, né? Que é bem, bem importante, né? Tipo, a Margot, ela é meio que a gente como aquele personagem que eu esqueci o nome, é o personagem que é o espectador, né? Aham. Então, tipo, ela tá naquela situação meio, tipo, ela não queria muito estar ali, ela caiu naquela situação, ela nem gosta tanto daquilo, e ela não entende direito, então aí o personagem o Tyler, ele fica explicando pra ela e tal, então é uma personagem que tem uma função no filme muito importante também pro espectador, né? Porque nem todo mundo entende de gastronomia, eu pelo menos não tenho porra nenhuma. Eu sei lá, fazer hambúrguer. Mas eu acho que tem esse papel interessante também na narrativa do filme. Sim. A personagem da Anya Taylor-Joy. Sim. Uma coisa que eu acho legal também é, claro, tem essa questão dela, tipo, porque a maioria das pessoas tem esse pensamento que a gente tem, né? Tipo, de falar assim, gente, que frescura, sabe? Ai, comidinha, nananã. Ai, o cara fica falando aquelas coisas chatas. Ai, só trouxe um creminho lá e, sabe, tipo, traz uma comida, né? Tipo, traz um prato bom aqui pra eu comer. E isso sei lá, eu acho isso muito legal, assim. Mas eu acho muito maravilhoso como também o mistério dela vai sendo trabalhado ao longo do filme, né? Porque, a princípio, ela é uma namorada do cara, né? Então, assim, a princípio, você fala, ela é namorada dele, eles estão, tipo, recém-namorados. Você vê que eles estão numa coisa que eles não se conhecem tanto. Eles estão nessa de, mas comida isso, comida aquilo. Então ela tá entendendo como que é o cara, né? Que ele é tipo esses caras chatos que paga pau, né? Pro chefe, que acha o máximo que vai comer tal comida. E aliás, ele é o único que tá realmente curtindo, que foi lá realmente pela comida. Mas também é o que o chefe menos gosta, porque ele é baba-ovo do chefe, né? Do cara que faz a comida. Que ele é aquele símbolo do cara que fala e estuda e palpita e não sei o que e tal, só que na hora de ser prático, e a gente vê isso, né, tipo, eu quero ver você cozinhar, o cara não sabe, tipo, ele é assim, na visão do chefe é quase como uma diminuição da profissão ali, entendeu? Tipo, esse cara aqui sabe todos os termos e tal, mas quero ver na prática, quero ver você cozinhar, eu quero ver você fazer realmente essa arte da culinária. Daí ele não sabe. Então, já que você não sabe, cara, qual é o seu propósito na vida? Se mata, entendeu? E é isso que o cara faz, né? É exatamente isso. Então, mas é legal porque, tipo, eu acho muito legal, assim, como que, tipo, ainda na personagem da Margot, né? Que na verdade nem é Margot, né? Tem um momento que ela confessa o nome real. Margot seria o nome dela como prostituta, né? E é isso, tipo assim, você vai descobrindo aos poucos. Fala, ela tá lá, mas ela não é daquele mundo de onde ela vem. Aí tem um momento em que o próprio Tyler fala, né? Tipo assim, vinha a minha ex-namorada, ela terminou comigo e tal. Daí o cara fala, então você trouxe ela, né? Ela sabendo que ela ia morrer, porque ele sabia, ele era o cara que sabia. Sim. E aí entra uma coisa meio surreal do filme que eu gosto muito, que é isso, o filme, ele chega num ponto que ele é tão surreal que você entra naquela onda do tipo, é uma sátira, sabe? É uma grande crítica. Tem uma parte até que o próprio o Slowick fala, né? Ele fala assim, se vocês quisessem realmente ir embora, vocês iam ter dado um jeito. É que vocês, no fundo, querem estar aqui, querem entrar nessa onda, nesse teatro. E é um pouco essa brincadeira, né? Tem uma referência, uma conexão que dá pra fazer com o próprio cinema, né? Como se o Milo estivesse falando do próprio filme, do cinema como um todo. E é isso, chega uma hora que você tá no filme, tipo, não seja o chato que vai ficar, né? Mas esse carro não ia voar desta altura. Não, é um filme, vai se divirta, né? Tem até dois críticos lá, né? Assim, dentro do restaurante, né? Tem dois personagens que são críticos, né? E eles ficam fazendo essa abordagem. É isso mesmo. Ela fica, nossa, que maravilhoso. Tudo ela acha lindo, incrível, né? Principalmente a crítica, né? E é isso, assim. Acho que o filme tá indo muito pra esse lado, mas é legal de pensar também, enfim, nessa questão de como o filme tá mostrando tudo isso, mas ao mesmo tempo você tá com os personagens todos naquela situação e aí eles estão naquela sátira, eles estão naquele espaço e você entra nisso, né, por conta das coisas absurdas que estão acontecendo, enfim, e aí faz parte também do filme você começar a identificar, né, porque ele é bem claro até, né, ele não se preocupa tanto em ser sutil, com as críticas aos caras do mercado financeiro, não é mercado financeiro, mas enfim, do mundo das techs, das big techs, e aí o cara mata, né, o fundador, seria um Zuckerberg, Jeff Bezos, sei lá, né? Ou até o Elon Musk, assim. Que é o sócio dele, né?
que é o cara que financiou ele. Que é o né, cara na que verdade. financia, e Sim. eles até citam, e aí até vocês falando que foi, eu imagino que até essa fala tenha sido, tipo, tenha surgido como caco, né, dos atores, que ele tem uma hora que ele fala assim, ele manteve esse restaurante aberto na pandemia, né, tipo, é verdade, que, tipo, eu achei muito massa isso, tipo, porque é isso, são essas hipocrisias das classes, das pessoas super ricas, né, que topam pagar $1.200, $1.200 pra jantar, né, e tal, num restaurante só pra pagar. Bife com ouro folhado. Não é nem o bife com ouro, né, tipo, a gente tá falando que nesse caso aqui, tá, Só do ouro. tipo, tipo, é só um crepinho lá tosco, né, só o negócio sem pão e tal, pra pagar de espertinho, pra pagar de rico, e só porque podem pagar, né, então tem essa, sei lá, acho que dá pra fazer várias leituras até se for pra ir nesse sentido do cinema, com a ideia da galera que, tipo, do fato de o cinema estar elitizado, né? E daí as pessoas vão pro cinema, então você fala, o cinema tá caro, então você vai pro cinema, ele tá elitizado, e as pessoas ficam, não, porque eu vi este filme, blá, 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 e aí no fundo o cara que tá fazendo, né, a pessoa que tá fazendo o filme quer que as pessoas se divirtam também, e que não sejam o chato que fica lá, né? Ah, nossa, porque este chefe é maravilhoso. Não, vai lá e se diverte, né, então. Tem esse lado, né? É que eu acho que ele tem um lance de, né, o filme é uma sátira, uma crítica, né, a tudo isso. E aí dá pra colocar várias camadas, né? Inclusive um pouco do que a gente faz aqui também, né? Que é isso. Sim, total. Essa crítica que a gente fica lá falando, ai, o diretor... Então... Eu senti ofendido com esse filme. Eu fui assistir o filme e saí de lá ofendido. Exatamente. Mas você sabe que tem uma coisa interessante assim, que o Dani tava falando e o Caio comentou, né, que o diretor pedia pros atores improvisarem e tal. E eu vi uma declaração da Anya falando que eles ficaram naquele ambiente, assim, tipo, no set. Não tinha aquelas coisas de, tipo, grandes produções que os atores vão, fazem a cena, saem e daí vão pro trailer e esperam lá e voltam e tal. Então, o que o Mark pediu pra eles, né? Bom, vocês vão entrar nesse ambiente e eu quero que vocês fiquem o tempo todo improvisando aqui. Vocês vão estar ali sentados improvisando. Por quê? Porque eu vou deixar de vez em quando uma câmera solta aqui. Ela vai ficar rodando e aí a gente não sabe em que momento vai pegar você. Você pode aparecer num segundo plano ali, você pode, né, tá no fundo, você pode estar mais perto, pode ser que eu use essa imagem e tal. Então eles tinham que ficar ali improvisando. E é interessante que quando você assiste o filme, você vê isso, que tem em vários momentos, eles estão ali, você vê os atores no fundo conversando, se interagindo entre eles e tudo mais. Então isso é muito legal. E aí tem uma outra coisa também, né, que é quando o diretor ouve também os atores, né, porque esse lance da improvisação é muito bacana. E aí tem assim, por exemplo, a Anya virou pro Mark e falou assim, cara, eu acho que é importante a minha personagem estar sempre de costas pro chefe, porque ela é a antagonista a ele, né? Então, assim, os dois são dois polos, são duas coisas, são as forças que vão pro embate, né? E aí ela falou isso, eu acho que é importante estar de costas. Então, em vários momentos do filme, quando o chefe bate palma pra falar e tal, ou ela não vira, tipo, mostrando que ela não tá nem aí pro que ele tá falando, ou se ela vira o tronco, sabe? Ela não mexe o corpo inteiro, tipo, se colocando em direção ao chefe. Então ela tá o tempo todo, né, de costas pra ele, sendo realmente essa força oposta. E isso é muito interessante, porque tem um diálogo, inclusive, logo no primeiro ato ali, que ele vai até a mesa quando o Taylor derruba o copo, né? E aí fica aquele clima ali e tal. O chefe vai até a mesa e a sensação que a gente tem é que ele vai falar com o Tyler, porque o cara que derrubou o copo. E não, ele chega na mesa e já vira direto pra Margot. E essa construção é interessante porque o Mark vem com uma câmera atrás do Slowik, né, do chefe Slowik, e ele vem caminhando, então a gente vem olhando pro que o Slowik tá olhando, então a gente tá acompanhando aquele movimento. Quando ele
ele para na mesa, aí o Mark faz o clichê já, que é aquele contra-plongé, né? Então joga a câmera lá embaixo pra mostrar o poder desse chefe, que de novo é contraditório no seu sentido de falar, né? Porque ele é sutil na fala dele, ele é doce, né, na fala dele. Só que daí tem esse embate muito interessante que é, o chefe fica falando pra Margot, pô, você não comeu. Você tá aqui, até agora você não encostou na sua comida e tal. E aí ele fala isso, ele fala assim, o menu só faz sentido se você comer. E quando a gente depois sabe que a ideia do menu é justamente matar todo mundo, ali ele já dá um indício de que a Margot não faz parte do plano dele. Porque se ela não tá comendo, ela tá descolada desse menu. Um menu que envolve a morte de todos os clientes ali, né? Então ele já fala isso, o menu não vai fazer sentido se você não comer. E aí ela vira pra ele com esse passivo agressivo dela, e ela com um leve sorriso assim, ela vira pra ele e fala assim, mas você falou que não é pra gente comer. Aí ele fala assim, não, mas eu não quis dizer isso. Porque ele tem um momento um pouco antes, né, que ele fala, não é pra vocês comerem, é pra vocês saborearem. Então ela dá essa porradinha nele. E aí ele chega uma hora que ele fala, não, mas isso daqui é comida, eu quero que você coma. E ela fala, não, se vai vir mais comida eu não vou me empanturrar. Daí ele fala assim, impossível, porque eu fiz esse menu pensando exatamente na quantidade pra você não sair daqui empanturrada e tal. Então você vê um diálogo tão interessante, porque existe um respeito ali, né? Uma coisa respeitosa e gentil entre eles, mas é dando porrada no outro o tempo todo, entendeu? E aí depois desse diálogo, o Slowik ele caminha. E aí tem a improvisação, porque a Anya, logo que o Slowik sai, a Anya faz uma improvisação que é simplesmente agradecer ele, ela simplesmente fala obrigado, quando ele tá de saída. E ela fala isso em entrevistas, ela fala, nossa, eu dei esse obrigado que era pra provocar mesmo, era a minha personagem provocando, tipo, eu dei a última palavra, ele tá saindo e eu que falei, ó, obrigada, pode ir embora, né? E aí ele sai com uma cara de provocado, sabe, irritado com aquilo, e ele vai até a mãe dele. E ele faz um movimento de ir em direção à mãe que você acha que ele vai dar um beijo na testa da mãe. E ele não dá. Ele encosta a testa dele na testa da mãe. Então é um cara que não pode em momento algum demonstrar qualquer tipo de intimidade, de compaixão, de carinho, de humanidade. Ele não pode. Não pode. E isso é muito interessante da gente ver como que eles vão fazendo essa construção. Porque tudo isso tá no primeiro ato do filme. Todo o primeiro ato é essa construção, esse embate entre os dois. E até a forma, né, que ele fala pro grupo dele lá, pros cozinheiros, ele fala, eu amo vocês. E eles falam, nós também te amamos. É algo que não tem sentimento nenhum, cara. É uma coisa totalmente fria. Então tem esse lance que o Dani tava falando sobre a gente aproveitar, saber aproveitar também, porque é isso. Às vezes a gente vê aquela pessoa que tem o talento, que sabe fazer as coisas, que, né, às vezes é uma pessoa que estudou, que tá ali fazendo, no caso dele, um chefe, mas a gente poderia ter nesse lugar desse chefe um diretor de cinema, um administrador de empresa, qualquer pessoa, né, um bom redator, enfim, qualquer pessoa que tem esse talento. Se a pessoa entra num mecanismo de não aproveitar aquilo, é isso, perde-se essa humanidade, esse humor, esse carinho, essa compaixão, e isso tá demonstrado nesse personagem. Então eu acho demais assim como eles conseguiram fazer esses embates. We're leaving now. I have to get my run. Forget your rag. Get up. Mr. Liebrandt? We're leaving. Is something wrong? We're leaving. There is no boat to leave on. Then I'll call a helicopter. That would be very difficult without phone service. Fucking move. Just do what they say. No, for God's sake. I'll handle this. Just With which hand, Mr. Liebrandt? What? With which hand will you handle this, left or right? What the fuck are you saying? Shall we choose? Choose what? Very well, left hand. Ring finger. Let me out! Let me out! No! E aí eu ia perguntar, até porque o Dani falou do Succession, né, que é uma das séries que o diretor
dirigiu, isso é uma coisa que eu escutei falar. Eu não assisti Succession, mas eu ia te perguntar, Dani, porque dizem isso, que uma das coisas que é muito bem feita no Succession é isso, é essa coisa do personagem ter uma sutileza que provoca, mas ele não entrega tudo, sabe? E aí o que eu li foi isso, é que o diretor ele consegue trazer um pouco desse enigma pros personagens, quer dizer, você vai conhecendo os personagens ao longo do filme. Você sentiu um pouco isso? Eu acho que, assim, é bem isso, assim, tem a ver com você ir conhecendo eles através das ações, né, deles, e você saber que sempre tem alguma coisa que você não sabe, né, fica estranho, mas é isso, né, você ter esse sentimento de que tem algo a ser desvendado, tem algo que eu não sei, tem algo que eu não sei do passado dessa pessoa, sabe? O Succession é muito isso, né, assim, tipo, você vê a pessoa fazendo as coisas e fala, cara, essa pessoa tá pensando em outras coisas que eu não dou conta de acompanhar, entendeu? Tem muito a ver isso, assim, com esse... Enfim, nessa pegada aí, eu acho que nesse filme a gente vê muito isso, né, assim, porque, por exemplo, essa coisa de todo mundo vangloriar esse chefe, principalmente os próprios que trabalham pra ele, né, aquela mocinha lá que recebe as pessoas, e o Tyler, né, que tá lá achando o máximo, que é o que sabe que eles vão morrer, que sabe que aquilo é tipo uma armadilha e tal, e não tá nem aí pra isso, eu vejo como uma coisa bem da sátira de criticar essa ultravalorização. Daí pode ser desde um político até um diretor de cinema, né, que tem aquela pessoa que fica, nossa, mas é o filme do Cicrano Beltrano e o filme é foda, e o filme não é tão foda, fala, não, mas ele é foda demais, tal. Acho que tá nesse sentido, mas além disso, eu acho que quando você entra na questão de cada personagem, eu acho que tem muito disso, assim, ele tá apostando no silêncio e no que não é revelado, como talvez como algo tão importante quanto aquilo que é revelado, né, assim. Então acho que vai por aí, e é o que eu acho que tem a ver muito com, no caso da Anya Taylor-Joy, estava elogiando a atuação dela, ela tem um ar, né, de mistério, uns olhões, assim, né, ela é super magrinha, aquele olhão expressivo e tal, então eu acho que isso também ajuda muito, né, ela ser aquela figura enigmática que você, né, assim, ela atua de maneira muito boa, mas se for fazer um paralelo, por exemplo, a gente elogiou super a Florence Pugh no último episódio por conta do filme O Milagre, né, são atrizes completamente diferentes, excelentes as duas, mas muito diferentes, ela não faria ela talvez não conseguisse trazer esse mistério que a Anya Taylor-Joy consegue. Eu tava folheando um livro aqui, porque tem um livro que eu li uma vez, não lembro qual nem lembro quem deu essa citação uma vez, que tava falando sobre atuação. Era um ator falando sobre atuação, era bem famoso, não vou lembrar quem é, que ele fala que uma boa atuação é aquela que você sente que o personagem tá escondendo algo, né? Tipo, o personagem tem algo pra você descobrir. E acho que muito desse mistério que envolve e engaja a gente no filme tá nas atuações, né? Cada personagem tem ali os seus mistérios, né? E, tipo, tem até uma cena do filme que é exatamente sobre isso, né? Quando eles recebem os tacos. E aí aquela massa de taco tem uma impressão de alguma coisa que era um segredo deles, né? Dos personagens. Sim. Tipo, os ricos lá, ele conseguiu o extrato da fatura deles, assim, com dinheiro desviado, né? Desviado, um negócio assim. Até o Nicholas Hoult, né? Ele recebe uma imagem dele tirando foto da comida, né? Tipo, o cara não tinha nada mais importante na vida dele, né? A questão da vida dele é a admiração pelas coisas, né? Mas, tipo, a vida dele é tão desinteressante que, tipo, a imagem que colocaram ali era uma foto dele dentro do próprio restaurante. Então, eu acho que muito dessa questão do mistério dos personagens é o que engaja a gente no filme. E até essa questão que acho que o Rafa tava falando do chefe, né? Que ele não demonstra sentimentos e tal. Tem uma cena que eu achei muito legal, e acho que é justamente por isso que o Rafa falou que ela funciona tão bem, que é a cena do hambúrguer, que é o momento que você vê que o chefe ali, ele começa a chorar. Ele faz um hambúrguer e dá pra ela, e você pensa, porra, um chefe de cozinha vai ficar emocionado de fazer um hambúrguer, sabe? E porque ele vê ali que, tipo, talvez no prato mais simples, assim, é onde tava o prazer dele de cozinhar, né? Que tem um momento que ele pergunta pra ela, né? Na sua profissão, né? Você gosta do que você faz, né? Você gosta de atender as pessoas, assim, né? E tal. Ela fala, lógico, ironicamente, assim, né? Tipo, lógico que não mais, porque ela era prostituta, né? Tipo, porra, tem essa questão
de como é visto o trabalho criativo, né? De tipo, tem o chefe de cozinha, mas se encaixa pra qualquer pessoa que tem um trabalho criativo, e essa relação entre quando o trabalho da pessoa vira um produto, um comércio, né? Como as pessoas reagem, né? Que são os clientes ali, que são o intermédio, né? Entre a obra e o artista. Às vezes o artista não tá nem fazendo a obra daquele jeito porque é o que ele quer expressar, né? Mas é o que o público dele, que é o que tá no meio termo ali, quer. Tem até outra frase dele, do chefe no meio do filme, que ele grita pra eles assim: vocês são responsáveis pelo meu fracasso. Tipo, o cara é super bem sucedido. Sim. Mas ele se sente um fracasso, né? Porque ele fala, pô, tô fazendo essas comidas doidas aqui que esses caras tá achando o máximo comer uns molhos, sabe? Tipo, tem muito essa questão da elitização do valor, do significado da coisa, né? E não necessariamente do que é o produto, que você pode aplicar isso pra uma obra. Acho que até o próprio Menu é um filme desse tipo, pelo menos pra mim. Eu sinto que ele não é um hambúrguer. Ele não é um filme... é fácil de digerir. Ele é esse tipo de filme que esse tipo de pessoa que ele tá criticando gosta. Ele é exatamente isso. Ele é esse produto. Ele é essa coisa meio sofisticada, elitizada, que exige um certo apreço pra você apreciar. Tipo, comédia ácida não é uma coisa que pega todo mundo, né? É uma coisa meio... Você tem que embarcar ali na onda do filme, senão você vai ficar, pô, que porra é essa, sabe? Tipo, uma hora tô rindo, uma hora tem gente tomando tiro na cabeça, sabe? Então, eu acho que tem muito esse meta-comentário do filme também. Sim. Uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando, Caio, porque assim, o filme tá criticando muito essa coisa de tudo ter significado, né? Tudo tem que ter um significado, o prato foi feito porque ele tem isso, porque ele tem tais sabores, porque tal coisa vem, a pedra vem não sei da onde, aí tem um peixe numa pedra, o peixe foi colhido no mar, na ilha, aquelas frescuradas toda. E acho que tem muito a ver, muito com o cinema, que acho que é uma questão que deve passar muito pelos cineastas, por quem tá fazendo cinema, que é do tipo, às vezes ele quer fazer coisas cheias de significado, mas às vezes ele só quer fazer um filme para as pessoas se divertirem, né? Um hambúrguer. Ele só quer fazer um hambúrguer. E acho que é aí que tá aquele jogo, aquele momento em que a Margot provoca, ela meio que entende o comportamento do cara. Acho que tem várias formas de fazer essa leitura, não sei se vocês concordam, mas acho que tem um pouco disso. Ela entende o comportamento dela, provoca ele dizendo: não gostei dessa comida. Por que eu quero que você faça um hambúrguer pra mim? Duvido que você faça, né? Um hambúrguer. É quase como se você chegasse para um diretor todo de filme de festival e fala assim: duvido que você faça uma comedinha bem bobinha, só pra gente rachar o bico. Sim, um Velozes e Furiosos. Também. Dirigido pela Fox-Paron. Seria ótimo. Então, assim, nessa pegada, sabe, do tipo, né, duvido que você faça isso, tal, e ele se sente provocado, mas ao mesmo tempo acho que ele entende que ela é porque ele fala de ser uma giver ou taker, né, ela deixa de ser alguém que toma, né, que te pega as coisas dos outros e tal, pra ser alguém que dá algo, ou seja, que fornece um feedback, um insight ou qualquer coisa. Então acho que tem essa relação e tem essa questão que eu acho que é interessante, que é do hambúrguer simbolizando esse prazer que tem a ver com a memória afetiva das pessoas, né? Que acho que a gente fala muito disso toda vez que vai falar de filmes, às vezes, que não são tão bons, mas que tem lá o personagem que todo mundo ama, ou sei lá quem que todo mundo adora, ou aquela história que foi, né, tem a ver com a infância e tal. Mas eu acho que também tem a ver, enfim, tem essas questões. E aí eu tava lembrando, só pra citar uma coisa interessante, teve uma vez que eu tava ouvindo uma entrevista, e eu acho que era, não sei se era na CBN ou na Band, acho que era na CBN, com um cara chama Jefferson Rueda, um chefe brasileiro famosinho, assim. E aí eles perguntaram assim, qual foi a sua experiência gastronômica? Ele, né, o cara tem um restaurante super famoso em São Paulo e tal, perguntaram da experiência gastronômica dele. Ele falou assim que a experiência gastronômica dele, que ele mais gostou, foi quando ele foi, aí eu não lembro agora se foi tipo África do Sul, Austrália, algum lugar assim, que ele foi com os amigos, ele tava com os amigos numa praia acampando, e eles pescaram peixe, fizeram aquele peixe com uma fruta que tinha lá e fizeram numa fogueira lá o peixe. Ele falou que foi a coisa mais incrível que ele comeu, foi a experiência gastronômica mais incrível da vida dele. E dele tava falando do quanto ele gosta das pessoas que vão no restaurante com os amigos, ou numa festa, ou num evento, e comem a comida que ele faz, que ele prepara, porque elas estão vivendo aquilo.
Ou seja, no fim das contas, eu tô viajando na maionese aqui, mas basicamente para dizer, no fim das contas, tipo, a experiência gastronômica, tanto seja no restaurante caro quanto barato, tem a ver com o momento da sua vida, com o que você tá vivendo, com quem você tá, essas coisas. E acho que talvez a gente possa pensar isso no cinema também, né? Acho não, a gente tenho certeza que, tipo, as melhores experiências de filme que você teve, a melhor experiência, ou talvez o filme da infância que você mais lembra, tem a ver com quem você foi pro cinema, o que você fez antes, o que você fez depois, sabe? Assim, uma pessoa com quem, sei lá, essas coisas, né, que estão ao redor do que é só aquilo. Então acho que dá pra refletir sobre isso nesse filme, né, dá pra gente pensar em como ele tá trazendo essas questões todas. Eu até acho assim, tem uma frase da Margot em nessa discussão que ela tá tendo, né, com o chefe, tem um momento em que ela pega e fala assim, eu sou totalmente capaz de decidir o que eu vou comer e o que eu não vou comer, né? Quando ele fala pra ela comer o prato. E eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, gosto, né? A gente vai ter, cada um tem o seu, uma coisa muito particular. E isso pra tudo, né? Tipo, o cara que gosta do filme X não gosta do Y, na comida, né? Tem gente que gosta de comida X, comida Y e tal, enfim. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, essa ideia dessa crítica geral, né? Ao respeito também a isso. Então, assim, você vai ter a alta gastronomia que vai atender as pessoas X e, né? E que vai inclusive atender uma classe, cara burguês que vai nesse restaurante 12 vezes e nem sabe o nome dos pratos, quer dizer, virou uma coisa totalmente corriqueira. Você vai ter, né, aquelas pessoas que vão pra ostentar, que é o caso desses 3 banqueiros ali e tal. Então, assim, você vai ter diversos perfis e a ideia é justamente essa, assim, que em algum momento você pode ser chutado pra fora no sentido da experiência da emoção mesmo, do que eu realmente gosto de fazer. E no caso aqui, a gente tá vendo uma crise de identidade desse chefe, né, que perdeu o prazer pela cozinha e ele vai reencontrar esse prazer fazendo um hambúrguer pra Margot, porque é um pedido direto dela ali, desafiando ele. Então também tem uma coisa meio que de desafio, né, que vai mexer com o ego dele, mas enfim, ele vai fazer todo o movimento pra atendê-la, né, assim. Então eu acho isso interessante, como o filme deixa essas camadas. Who are you? Margot. My name is Margot. I've served many Margos. You're not a Margot. No. What the fuck does it matter? It matters because this menu, this guest list, this entire evening has been painstakingly planned, and you are not a part of that plan. And it's spoiling everything. In order to proceed, I have to know where to seat you. With us or with them. It's very important. And then you'll let me live? That you live? No. Agora tem 2 coisas que eu acho que, assim, que não me fizeram gostar tanto do filme como eu poderia ter gostado, sabe? Eu queria saber o que vocês acham também sobre isso. A primeira é que eu achei o clímax do filme muito cedo, né? Porque a morte daquele subchefe lá é no final do primeiro ato, basicamente, assim. Tipo, já mata, daí gera aquela coisa de, nossa, o que tá acontecendo e tal. E dali pra frente a coisa, ela dá uma escalonada, mas ela já não pode subir tanto, entendeu? Porque a gente já viu uma morte, a gente viu um suicídio sendo assistido por todas aquelas pessoas. Então todas as outras coisas que vão acontecendo depois, elas não chegam nesse ápice. Então não sei se colocaram um clímax muito cedo e aí por conta disso você manter a tensão, né, de uma maneira constante ali acaba sendo mais difícil, sabe? E outra coisa é que eu acho que o filme ele tem vários personagens ali, mas tem algum momento que eu acho que a gente fica meio perdido com os personagens, sabe? Eu acho que é tanta vontade de passar informação sobre eles que às vezes a gente acaba não se importando tanto com eles, entendeu? Tipo, você olha eles ali e fala, ok, entendi, mas você não fica assim preocupado com a sobrevivência deles, sabe? Eu acho que não é pra estar. Eu acho que é pra gente se preocupar só com a sobrevivência da Margot. Por isso que a gente, né, vai se conectando com ela, por isso que ela é o nosso olhar, né, de público. E eu acho que a ideia,
né, assim, claro, eu quero também ficar defendendo, parecendo que eu tô... Mas é isso, tipo, eu acho que a ideia é que a gente fique até feliz que morra aqueles babaca lá, que... Né, tipo assim, tá, a história daqueles velhos lá, gente, é horrorosa se vocês forem pensar, Sim, né? Sim, horrorosa. Porque eles, tipo, aos poucos você vai vendo que eles perderam a filha, né? Pelo que dá a entender. Então, mas por exemplo, a esposa dele não tem um motivo pra estar ali. Não, ela tá... O motivo seria qual? É porque ela vai no restaurante e não sabe o nome do prato também, entendeu? É, e ela até tem aquela hora que ela meio que fala pra ela pra Margot ir embora. Ela fala, tipo, vaza, Isso, sabe assim, vai embora. Ela talvez esteja numa espécie de catarse, né? Por conta da vida que ela teve, assim. Se a gente for pensar nessa coisa de informações que a gente não tem sobre os personagens. Mas a gente vai tendo aos poucos a informação de que, basicamente, eles perderam a filha e o cara, aquele, né, o velho lá, contratou a Margot como prostituta porque ela é muito parecida com a filha dele, dela fala, né, tipo, ele se masturbou na minha frente, essas coisas assim. Então, do tipo assim, o cara, provavelmente, sim, tô presumindo aqui, sei lá, abuso, que ele abusava da própria filha, talvez, né, ou algo nesse sentido. Então... A gente tá falando de pessoas que são odiosas, que são... O Tyler é o maior babaca do mundo. Não, e ele tá completamente anestesiado, né? Por tudo que tá acontecendo. Ele não nem liga. Então, e aí justamente e faz sentido, porque assim, ele sabia o que ia acontecer. Sim. Então ele tá lá pra curtir a comida como tipo uma última experiência da vida dele, assim. Não só a comida, a experiência toda, né? Ele tá lá pra curtir toda a experiência que é colocada. Tanto que ele nem sai correndo na hora não que o cara sai, fala, né? Tipo, homem, saiam correndo, vocês podem escapar e tal, porque ele sabe que não vai e tá nem aí pra isso e tal. E acho que a ideia é, tipo, ser essa crítica, né, toda aí, entra nesse âmbito da sátira, da coisa que você não leva tão a sério, mas você entra no jogo lá do filme. Mas eu enfim, falando disso que você falou, eu acho que tem muito isso. Tipo, é pra gente ficar feliz que eles morrem tudo, sabe? E a do clímax, não sei, eu acho que talvez seja pra, tipo, entrar nessa parte, nessa segunda metade do filme, como essa coisa já mais malucona, né? Tipo, pra dar aquele choque e falar, meu Deus, como que eles vão sair dessa? Que tá acontecendo? Porque aí é nesse momento que é meio que, tipo assim, não tem volta, né? Tipo, não tem nenhuma chance de que eles estejam só viajando ou de que seja só não, é tipo nessa hora que você vê a seriedade da merda que tá acontecendo, sim, né? sim. Então, não sei, acho que até entendo sua crítica, sua questão com isso acontecer meio cedo, mas acho que é meio que pra dividir o filme em duas metades, talvez, assim. Dá esse senso, acho que é pra dar esse senso do perigo, né, também, porque até aquele momento, você meio que entende, né, que tem algo muito errado, mas assim, você não entende que as pessoas ali estão correndo um risco de vida, né. Mas eu acho que a partir desse momento, o filme, ele por algumas vezes, ele dá a entender que ele vai virar uma outra coisa. É que nem essa parte que vocês falaram que eles soltam eles lá no mato, lá, falam pros homens, corre aí, tenta fugir. Eu achei bem desperdiçada essa cena, porque eles vão aí, um lá tenta, né, só que não tem uma consequência muito, tipo... Pra que foi aquilo? Depois eles voltam de um jeito meio estranho. Parecia aquela coisa que tava no roteiro, que eles falaram, pô, é legal isso aqui, mas aí depois, sei lá, ou no roteiro, na hora de refazer o roteiro, ou na edição, eles falaram, melhor ter que encaixar isso aqui de algum jeito no filme, que senão não vai fazer sentido, sabe? Eu senti um pouco disso nessa parte do meio, assim, meio... Nada a ver essa parte de... Parecia que ia virar, tipo, aquele filme acho que é A Caçada, não sei. Pois é. O pessoal acorda lá, que lembra um pouco, né, até o comentário do filme. Não, e até aquela comunhão ali entre as mulheres, né? Por que elas estão ali comendo? É um momento de relaxamento delas, mas a gente já viu, tipo, pessoas sendo mortas. A gente viu o investidor sendo morto, a gente já viu o subchefe sendo morto. Ali tem um momento que, tipo, as mulheres estão conversando e os homens saíram pra correr. Então tem uma mensagem, tipo, alguma coisa mais sexista nesse sentido, sabe? Inclusive porque a cena começa, né, com aquela outra chefe falando que o chefe, né, no caso o Slowik, falando que ele abusou dela, né, que ele ficou insistindo, queria dar em cima dela e tal, e ela enfia uma tesoura na perna dele. Então tem uma coisa ali, tipo, meio que de purificação e tal. E aí nesse momento que ele faz essa separação, tipo, coloca os homens pra correr e as mulheres vão pra dentro, eu não sei, sabe, às vezes eu sentia um pouco de falta, porque o filme em alguns momentos ele se preocupa em ser tão literal numas explicações, tipo do chefe Slowik chegar e falar, você eu não
não gosto porque eu vi o seu filme e esse filme era horrível e por isso eu vou matar você, sabe? Tipo, ele é literal nisso. E aí tem outros momentos que ele te dá umas informações assim que você fala assim, tá, aqui que eu gostaria de ter um pouco mais de profundidade, você não tá me dando, entendeu? É essa sensação que eu tive, assim. E o personagem do chefe, o Slowick, eu não sei, eu até, quando eu tava assistindo, eu falei, não, eu não sei se eu posso estar sentindo isso. Mas eu tava sentindo um pouco de empatia por ele. Eu tava... É isso que eu acho legal da comédia áspera. Que ele é um personagem ele tá maluco, tipo, ele tá matando as pessoas, ele tá totalmente errado na situação. Mas o filme vai dando um contexto que você fala, caralho, você consegue entender um pouquinho o sentimento dele, sabe? Ele, por incrível que pareça, acho que além da personagem da Margot, claro que eu tô falando, né, tem a questão dele ter abusado lá delas e tal, ter feito coisas escrotas. Mas tem essa questão do filme da vingança. Então você consegue entender essa questão do por que ele tá assim, fazendo tudo aquilo, né? Ele tá meio que se vingando daquela galera, né? É como se meio que fosse um filme de vingança, assim. Exato. Então, acho que parte muito dessa coisa que o Rafa falou no começo de... Ele é aquele cara frio, mas ele tem esse ar meio... Sim, não sei se eu posso dizer simpático, mas você simpatiza um pouco com ele nesse sentido, assim, de, tipo, aquelas pessoas são tão escrotas. Exato. Que o cara que também é muito escroto, você fica tipo, eu entendo. Você tá fazendo o que você dá pra fazer. Que é o que o Dani tava falando, que você quase, tipo, deseja, né? A ideia de você quase desejar a morte daqueles personagens todos ali, porque são todos escrotos, né? Com a exceção da Margot, que é essa incógnita que a gente vai descobrir ao longo do filme. E tem umas coisas que não explicam, mas eu acho que talvez seja o objetivo, né? O filme fala, tem coisa... Então vocês falaram da mulher, né, cortada, que tá lá, a mulher do cara que não sabe o nome dos pratos. Tem a própria secretária do ator, né, do John Leguizamo, que, tipo, tem uma hora que ele fala assim, mas você fez faculdade, ela fala que fez, e ele meio que fala assim, você vai morrer, né, tipo, tem um negócio meio assim do tipo, porque você precisa estar aqui na personagem, tipo, era em dupla, e é isso, sabe, eu acho que nisso o filme até brinca com isso, assim, sabe, até um dos outros comentários do próprio Dead Cinema, que é muito óbvio, que é o dele falar que não gostou do filme do cara, e é meio que isso que tem que é um pouco isso, né, que você tem, tipo, quando você vê um filme muito ruim, que você fala, perdi meu tempo da minha vida. E é isso, tipo, às vezes a pessoa trabalha tanto, vai no fim de semana no cinema, né, tipo, com o único horário que ela tem pra se divertir, aí ela vê um filme ruim, ela tem meio que por todos os motivos, é o argumento, né, tipo, ela tem todos os motivos pra ficar puta, e não vai ser com o diretor, porque ninguém vê a cara do diretor, só vai ter cara do ator, sim, né, você vê o filme. O John Leguizamo, você vai ficar bravo com o John Leguizamo. Mas assim, eu tô falando isso porque, enfim, porque é isso, tipo, eu acho que tem coisas, e aquela resposta que ele dá, né, pra mulher, pra secretária, do tipo, e você vai morrer, sabe? É do tipo, tem coisa que não dá pra explicar tudo, e que entra nessa brincadeira, né, do tipo, tudo tem que ter explicação, num filme tudo tem que ser referência, e às vezes não, às vezes cara, não dava pra fazer de outro jeito, você vai morrer, entendeu? Tipo, isso, então não dá pra fazer de outro jeito, esse filme tá desse jeito aqui, é como saiu, e às vezes é isso, né, acho que tem um pouco dessa questão aí. Né? Exato, mas é assim, né? Tudo também parte do equilíbrio, né? Porque se você se você tá dando a justificativa para algumas coisas e você não dá para outras, então a gente tá entendendo que o diretor quer que você, né, tenha um pouco mais de consciência daquilo ali que tá sendo falado. Então por isso que eu digo que tem momentos que ele é muito literal em algumas coisas. Em outras, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Mas por que tá ali? Tá bom, é porque tinha que ser impar. Mas, né, tá bom, podia ser impar, mas como também podia ser um evento onde vão, sei lá, uma pessoa sozinha, ou pessoas desconhecidas, então, né, tipo, varia muito. Agora, eu acho assim, que o filme ele tem essa segunda camada de análise, porque assim, a gente tá acompanhando esse ato de vingança, né, como o Caio bem falou, de um cara que perdeu completamente a paixão pela própria vida, pela profissão e tal. Isso é demonstrado um pouco naquela cena quando a Margot entra dentro do quarto dele e a gente vê inclusive que ele tinha mulher, filho, né? E deve ter perdido tudo isso
depois que, sei lá, se entregou ao trabalho, né, ou alguma coisa dessa forma, porque ele entende que ele precisa se livrar dessas pessoas. E aí as pessoas que estão ali são de segmentos diferentes, meio que para simbolizar um pouco disso, né, do que é a vida, né, dessas pessoas públicas e da arte também em si. Então você tem o crítico, que tipo, vai analisar, e ela tem o poder, inclusive ele tem uma hora que ele ressalta isso, né, ele fala, com esse prato aqui, a crítica Lillian, inclusive falou que foi com essa comida que me colocou no mapa, como se você precisasse de um aval, de uma crítica pra você estar no mapa ou não, E né? precisa, né? Isso é muito forte no mercado gastronômico, assim. No cinema, muito também, exato. né, claro. Embora acho que hoje seja muito difícil dizer que tem um crítico ou, né, alguém específico, mas tem, tipo, a crítica precisa gostar do seu filme no festival X, que daí todo mundo vai falar, nossa, esse filme é maravilhoso, e aí você vai poder fazer outros filmes e tal. E no mercado da gastronomia, não sei como é que tá hoje, mas eu já tive contato, né, em termos de trabalho, e era muito isso mesmo, tipo, sabe, assim, é muito disso, de tipo, conseguiu uma estrela Michelin, né, e os caras da Michelin nunca falam que são, eles sempre chegam lá como clientes comuns, tipo, e daí você nossa, aí você desponta. Sim. Ou conseguiu chegar na lista da Restaurant, da revista Restaurant, aí seu papel que você surge lá no último lugar. Entrou pra lista, pronto, todo mundo vai querer visitar seu restaurante, aí você consegue ganhar mais com isso, faz parte do mercado. Então acho que, enfim, mas é isso, assim, tipo, essas pessoas, elas estão simbolizando segmentos da sociedade, né? Dentro do cinema, mas também da própria sociedade como um todo, né? A parte técnica, o pessoal que cuida, que vai definir o algoritmo que se vão ver o seu filme ou não. Exato. Né? Não, e até isso, também, né? Porque, assim, às vezes você precisa disso. Eu preciso de uma análise crítica para que eu seja, né, que eu tenha relevância dentro do meu mercado e tal. E é isso, tipo, e a gente tem um bocado de gente que cozinha bem, um bocado de gente que faz filme bem, e que às vezes a pessoa não tem a oportunidade de entrar, né, no mercado, porque acontece isso, ela é massacrada pelo próprio sistema e tal. Então, essa ideia, quando ele faz essa crítica e tem essa pessoa que é a pessoa que vai julgar o trabalho dele de uma forma técnica, é essa representante justamente desse olhar crítico, criterioso e até irônico do próprio mercado, né, para você que tá tentando entrar dentro dele, independente da área que seja. To our male diners, we now offer you the chance to escape. You'll be given a 45-second head start, at which point members of my staff will try and catch you. If they do catch... Okay. 45 seconds starts now. Hold it. What? Sorry. Come on, you know I'm wonderful critic. I'll send for help first thing. You too. Aí depois você tem, tipo, um que representa o entretenimento, que entra como uma parte de lazer, e aí esse entretenimento pra ele é tipo, nossa, eu tive, né, fiquei tantos anos sem ter folga, a hora que eu tirei uma folga, eu fui ver um filme bosta, que me fez perder meu tempo, que é tão valioso, pra assistir esse lixo que você fez. Então veja como é até irônico, né, tipo, ele quer matar um cara que é ator de um filme que ele não gostou, e aí ele quer matar a crítica que não gostou da comida dele. Tipo, ele se coloca no mesmo papel, né, de crítico e de ser criticado. Então isso é interessante da gente ver. Daí depois a gente tem o famoso mercado, né, representado por aqueles três caras. Então é tipo, né, são os caras que, vocês que são o cara do dinheiro, é vocês que podem me financiar e dizer se eu posso ou não ter meu negócio, e mesmo assim vocês estão envolvidos com tanta coisa podre, né, roubo, desvio e tudo mais. Então, tipo, tem ali a simbologia do mercado, aí você tem a simbologia da elite, né, burguesa ali e tal, que não valoriza as grandes coisas, a grande arte, né, daquilo que é feito e tudo mais.
Mas vai e paga e financia. Exato. Então tá pelo glamour, né? Não pela arte, mas pelo glamour. E aí você tem, na figura do Tyler, você tem o cara que é o fã cego, né? A gente poderia o fã boy ali, que, né? Alô, Marvetes! Nossa, ele tá muito, verdade. Ele tá no meio termo entre isso e o frequentador de festival, né? Que tipo, cara, esse filme é tipo, exato. Não posso perder o novo filme de tal diretor por causa Inclusive, disso. a gente até falou que o Tyler, ele tem essa coisa de ser um cara que tá anestesiado, né, por tudo. E aquele momento em que ele afoga o banqueiro, tem uma hora que ele fala assim, escutem esse som, porque esse não som é o som da minha liberdade, né? Ele fala isso. E quando ele fala isso, ele fecha os olhos. A câmera vai no Tyler, o Tyler tá olhando pra ele, e aí o Tyler fecha os olhos também, tipo, acabou de morrer um cara afogado, e o Tyler tá fechando os olhos pra sentir a liberdade do chefe, sabe? É tão ridículo. E na versão dublada ele tem que ter, tipo, o sotaque do Poça, né? Super demais. Exato. Mr. Lanches. Mas você vê, então a gente tem, tipo, essas simbologias, né, desses personagens ali, que, como eu falei, eu acho que tem ali alguns momentos que eu acho que ele poderia se aprofundar um pouquinho mais neles, mas, né, tipo, fica a minha crítica pro filme. Mas aí eu acho que tem uma coisa interessante que é, quando a gente é apresentado e vai conhecendo a Margot, ela é a simbologia do prazer, entende? Tipo, a Margot é isso. A gente tá falando de uma menina que é uma acompanhante, uma prostituta, não fica exatamente muito claro o que ela faz, assim, né? Mas tá dentro desse segmento, mas ela é essa pessoa que, inclusive, tá muito associada ao prazer no sentido de ser ousada, sabe? Ela tá, inclusive, no prazer da ousadia, que ela vai, ela fala o que ela pensa, ela se expõe, ela foge do padrão. Então, a Margot, ela tem essa simbologia do prazer, inclusive do prazer sexual também, por que não, né? Do prazer afetivo, do prazer, né, feminino. Tudo isso tá, tipo, embutido dentro dessa figura da Margot, que é tudo, ela é o símbolo de tudo que o chefe Slowik não tem mais, sabe? Então por isso que ela incomoda tanto, que ele fala, você não devia estar aqui. Eu não devia ter nenhum tipo de prazer, de paixão, de compaixão, de sensualidade. Eu não devia ter você aqui. Aqui era pra eu destruir com esses outros personagens que eu tô trazendo pra cá. O banqueiro, o entretenimento, com toda essa galera. Inclusive o momento lá do hambúrguer, agora você falando, você me fez pensar nisso. Talvez seja a deixa que ele conseguiu ter pra mandar ela embora. Exato, Pra que justifique ele mandar ela embora e falar, então tá, fiz aqui pra viagem, né, porque vai comer, ela vai embora pra levar pra viagem, né? Quando ela porque ela é uma pra viagem é muito bom, que ele fica com a cara de boa. Caralho. Imagina, tá num restaurante super, né, fino, assim, pra levar pra viagem, que é uma coisa, né, tipo, essa galera adora desperdiçar comida, né? Não, é super popular, é coisa de pobre. E o Tyler fala isso, né? O Tyler fala isso no começo, quando ela fala assim que ela não vai comer, que ela ia mandar de volta, o Tyler fala, imagina, você não pode fazer isso de jeito nenhum, tipo, fazer isso é um ato, assim, impensável. Então, tipo, é através dessa informação do Tyler que cai a ficha dela pra daí ela falar que ela não gostou da comida, que ela está faminta. Então, isso pra mim é muito simbólico, sabe, da personagem da Margot. Tipo, ela ser essa representação desse prazer e tal, e esse prazer dizer pro chefe que tá faminto, que tá insatisfeito, que quer, e aí ele se deixa seduzir um pouco por isso quando ele faz o hambúrguer, que daí é o momento que ele sente um pouco desse prazer, e aí sim, aí você pode ir embora, eu curti um pouco desse prazer, agora eu não preciso efetivamente de você aqui porque eu preciso voltar pro meu menu, que é a destruição dessas outras figuras que estão aqui. Então, assim, eu acho muito legal essas representatividades ali, nesse sentido, né, de segmentos da sociedade e tudo mais, e de quem é a Margot ali, sabe? Mas, enfim, eu acho que a gente tá acompanhando isso, e isso dá pra ser encaixado justamente em várias áreas, por isso que eu acho que o filme ele tem esse quê interessante, apesar de, como eu falei, ele
Ele, pra mim, ele tem alguns problemas nesse sentido, né? De aprofundamento em alguns momentos e tal, mas no todo eu acho um bom filme, sabe? Eu gosto também, eu sou muito fã de filme com comida, assim, sempre gostei. É claro que eu sou, até a gente citou o John Leguizamo, que fez também o filme Chef, né? Que é um filme que eu adoro. Sim. Que daí é levezinho, bonitinho, fofinho. Mas assim, eu gosto muito dessas cenas, tipo, de comida sendo feita, né? Aquelas cenas bonitas e tal. O hambúrguer e a galera fazendo as coisas. Então, e ele, enfim, também ele, de certa forma, também tá brincando com isso, porque é um pouco moda, né? Esses Chef's Table, né? Essas séries que sim. de reality de comida. Reality de comida, o próprio Masterchef, né? Daí filma lá comida e tal. E sei lá, eu acho legal isso, porque também tá falando, também tá referenciando o poder da imagem somente, né? De você ver lá a comida sendo feita. E é engraçado como que as outras não são tão apetitosas, né? Porque é tudo aquela coisa meio formal e chata. E aí chega na hora do hambúrguer, você vê aquela câmera, né? Aquela carnona sendo feita, aquela coisa bonita e tal. Eu acho muito massa, assim, acho muito... Cara, foi nesse momento que eu percebi como eu sou influenciado. E aí eu saí do cinema e fui e comprei um hambúrguer que era exatamente aquilo. Um hambúrguer, eles apertam, né? O Smash Burger, 2 com queijo e cebola caramelizada. Foi isso que eu comi depois. Cara, mas é a única comida do filme que você olha e dá vontade de comer. Exato, exato. E é legal exatamente. Ela mordendo, né? Tipo, ela morde com vontade. E aí no final no barco também ela pega, tipo, dá aquela mordidona de tipo, nossa, né? Aquela coisa de... É isso que eu tava precisando, né, assim. Exato. Eu acho isso muito bom, porque é isso, a Margot é essa figura mais humana que a gente tem ali, né? Todos os outros aparecem justamente anestesiados e desconectados um pouco da realidade. Agora, eu acho que a gente não pode terminar esse papo sobre o filme sem falar da Elsa, né? Que é justamente a mulher ali que ajuda, né? A host ali, né? Que recebe as pessoas e tudo mais. Enfim, eu acho a Hong Chau fazendo também uma atuação maravilhosa, e eu adoro aquela frase que ela chega no ouvido, né, do cara, e ela fala assim: você comerá menos do que você deseja e mais do que você merece. Isso é muito legal, assim, porque você não vai poder se empanturrar aqui, e você nem merece isso, entendeu? Você nem merece se empanturrar, tipo, é uma coisa muito, muito interessante, assim, tipo, até isso, porque a figura do restaurante com as mesas é interessante da gente pensar, porque assim, eles estão sempre nas mesmas mesas, né? Eles sentam sempre nos mesmos lugares. Isso é interessante porque a gente tá olhando para aquilo e entendendo que a mesa acaba sendo uma simbologia de um lugar seguro. É um lugar de familiaridade, porque fora dali é só pânico, né? É só morte, é só incerteza. Então assim, quando eles voltam pra mesa, eles inclusive sentam nos mesmos lugares. E aí, a Elsa é essa mulher que dita o ritmo ali das coisas que estão girando. Então, tipo, ela é uma das pessoas que ela chega muito próximo desse lugar de segurança, mas ela não consegue ultrapassar ele, sabe? Ela chega e ela é dura e ela puxa, né, o casaco pra tirar de trás ali da Margot e não sei o quê. Então ela invade muitas vezes esse lugar de segurança com uma mão muito dura, né? E eu acho a personagem dela muito boa por isso, assim, porque ela é aquela que, eu vou fazer tudo por esse lugar. E você sente isso desde o começo, assim, o orgulho, a satisfação dela estar lá, a honra que ela tem de estar lá. E o fanatismo pelo chefe, né? Porque daí ela é tão fanática que quando que chega lá o cara pede pra Margot pegar sei lá o que lá, nem lembro agora, pra ele, que fala que ela esqueceu, ela entende que a Margot vai substituir ela, né? Sim. E aí ela fica revoltada e é muito legal a atuação dela, porque você vê que ela tá, tipo, muito brava, disposta a matar, né, a Margot, né, tipo, disposta a detonar com ela, você vê que ela é forte e tal, então você vê essa potência da atriz, assim, que é o que eu falei, tipo, lá na série do Watchmen, você tem vontade de esganar a desgraçada. Que só prova que ela é uma boa atriz. Exatamente. Né? Só isso. Então, resumindo, o menu copiou Ratatouille. É isso aí. Você também tem o crítico, né? Tem o comentário da crítica. Você quer botar um crítico de cinema em saia justa? Você critica a crítica no filme. Exatamente. Todos os filmes que fizeram isso foram
Birdman, que é uma merda, é muito bem elogiado. Por causa disso. Mentira, o filme não é uma merda, é que eu não gosto. É pessoal a gente meu. fica numa situação, né, Caio? Porque a gente criticar um filme que critica a crítica te faz ser um crítico de si mesmo. Não pode criticar o filme, do crítico que vai criticar a crítica, entendeu? É um troço... Aí você fica não querendo criticar o filme pra não parecer que você é o crítico da crítica do filme, entendeu? É isso que a gente tá. Boa. Mas vão criar crítico de críticos, né? Tipo. Cara, além do críticas, fica assim, essa crítica aqui não tá boa, não. Essa daqui tá ótima. Criticando críticos. Quem critica o crítico? Quem critica o crítico? Por aí. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui para dar dicas para vocês ouvintes, né? Para vocês curtirem melhor aí sua semana. Estamos chegando nos últimos planos detalhes do ano. Olha aí, tem poucos episódios e dessa vez o Dani vai começar. Dani, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Vou indicar 2 filmes então. Os 2 eu gostei, um deles nem tanto, mas enfim. Um que eu gostei muito, que eu vi no cinema e que, enfim, a gente até cogitou, né, falar aqui, enfim, aqui no podcast, acabou decidindo não falar sobre ele, que é o Até os Ossos, do Luca Guadagnino. Sim. É um filme que tem o Timothée Chalamet, né? E é muito interessante. Eu gostei bastante, assim, do filme. Acho que ele tem uma... É super maduro, assim, né? Sabe, do ponto de vista do Luca Guadagnino como diretor. Ele remete a muita coisa que ele fez desde dos filmes de terror que ele fez até esses filmes sobre jovens, né? Desde o Me Chame Pelo Seu Nome, que acho que é o mais famoso. E tem a série We Are Who We Are, que eu lembro que quando eu vi eu gostei bastante também. E é isso, ele conta a história de uma... Ele é tipo um filme ótimo pra você também não ficar vendo muita coisa antes. Mas ele conta a história de uma menina que tem, assim, um ímpeto de comer carne humana. E ela acaba conhecendo, depois de um tempo, o próprio Timothée Chalamet e vive um romance com ele. Mas o filme é quase que um road movie dramático sobre essa questão da culpa que ela sente e trata de várias outras questões relacionadas à juventude. Também é, mais ou menos que nem o menu, né, que a gente acabou de falar, ele também é uma representação, né, de algo, o elemento do horror que tem nesse filme tá lá para fazer uma representação de algo da sociedade, dos jovens que não se encaixam, algo do tipo. Dá até para fazer uma paralelo com, sei lá, pessoas... que sejam, né, LGBTQIA+, por exemplo. Enfim, tem várias questões interessantes de analisar nesse filme. E é um filme muito bom, muito maduro. O Timothée tá muito bem no filme. A protagonista é ótima. Não conhecia, né, não lembro dela de outros filmes. Vale muito a pena, acho que é muito legal quem conseguir assistir. E o outro filme que eu vou indicar é um filme besta, bobinho, mas talvez seja o filme de Natal que você precise assistir. Que é um filme que eu nem sei se está com título em português. Ele é original do Prime Video, chamado Your Christmas or Mine. É um filme com o Asa Butterfield, né? Que é o Hugo Cabret, do Sex Education e tal. E é um filme super... dessas comedinhas de Natal. Ele é bem britânico, então ele tem umas coisas... nem tudo é, tipo, super engraçado. Tudo, às vezes tem umas coisas mais sutis. Enfim, é basicamente assim. Ele tá namorando a menina. E aí eles vão cada um pra sua família no Natal. Só que eles resolvem de última hora mudar de trem pra ir. Bom, ele resolve de última hora ir com a namorada e ela resolve de última hora ir com o namorado, só que eles não conseguem se comunicar. No fim das contas, cada um vai passar o Natal com a família do outro. Então é basicamente isso, e eles tentando se reencontrar, e tem neve, porque eles não podem se reencontrar, né, num tempo muito bom, tem que demorar pro filme acontecer. E é isso, é comedinha leve, simples, bobinha, mas talvez seja o filme de Natal que você precise. E ele é, inclusive, eu não sei, eu não consegui achar a legenda em português do Brasil quando eu tava vendo. Eu coloquei a legenda em português de Portugal, ficou mais charmoso ainda. Então fica uma dica aí, se alguém quiser ver uma coisa, eles pegando o comboio, sabe assim, falando... De repente, se quiser uma legenda aí de português de Portugal, é interessante. Boa. Também. Mas é isso. Pô, Prime Video, caralho, que porra é essa?
Agora o filme aqui sem a legenda. Não, mas o Prime Video é campeão disso, né? Tem filme que só tem dublado. Sai meio bagunçado no catálogo deles, né? Mas vale a pena. Maravilha. Tá aí, então, lembrando vocês ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, é só ir lá, clicar no que a gente tá falando, você já vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando. Caio, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Cara, uma série que eu assisti que eu achei interessante, isso é foda, né? Eu vou indicar uma coisa que eu não gostei tanto, mas eu achei interessante porque é baseado numa história real, uma série chamada Bem-vindos à Vizinhança, da Netflix. É uma série produzida pelo Ryan Murphy, que produziu Dahmer também. Ele, né, o Ryan Murphy, ele é bem conhecido no terror, né, nas séries de terror, né? Que, se não me engano, ele que produz o American Horror Story, né? Ganhou essa fama e já se envolveu com projetos de terror, suspense. A série é basicamente sobre uma família, posso dizer, classe média emergente, talvez. Eles têm dinheiro, né? No contexto dos Estados Unidos, eles têm talvez mais dinheiro que a classe média, e eles decidem se mudar para uma mansão num bairro que aparentemente é bem tranquilo e tal, longe da cidade grande, que é onde eles moravam, que era Nova York. Só que quando eles chegam lá, eles são recebidos pela vizinhança de um jeito muito bizarro. Tem um pessoal meio doido lá que parece conservador, assim, né? Eles têm até, tipo, meio que um conselho do bairro, assim. É tipo esse pessoal mais de idade que mora no condomínio da vida inteira. Sim. E aí, qualquer coisa que você vai mexer no condomínio, vai trocar a cor da parede. Ah, não, mas aí esse pessoal reclama. É tipo essa galera. E aí, eles ficam azucrinando a vida dessa família, né? Que é um caso, né? Um casal, um homem e uma mulher e 2 filhos. E engraçado, ele tem muito esse tema, assim, recorrente em terror, de a casa é assombrada, a casa que tem um problema. Só que ele é uma história real, realmente aconteceu. Então, eles chegam na casa, começam a ser atormentados por essas pessoas e começam a receber cartas misteriosas de algum, meio que um stalker, né? Que eles não sabem quem é, que pode ser qualquer um, não tem assinatura e tal. E fica provocando eles, né? Falando da casa, falando coisas da família, falando que tá observando eles e tal. E vira uma doideira. E, cara, é uma série que é muito interessante porque você quer continuar assistindo porque o mistério é muito interessante. Você pensar que isso realmente aconteceu. Mas talvez eu acho que o final dela não é tão satisfatório. Entendi. Só que mesmo assim eles conseguem dar um final bem interessante pra série, eu acho. Não é o ideal, eu acho, porque pode ser bem frustrante pra algumas pessoas que esperavam respostas, talvez, mas é um caso real que até hoje realmente, tipo, né, não teve solução. E a série mesmo assim, ela dá um final que é interessante, assim, se você parar pra refletir, assim. É uma série que acho que cada pessoa vai terminar, assim, com essa questão, assim, de tipo, eu acho que era isso. Pra mim, eu tenho certeza, eu que assisti, eu tenho certeza que era aquilo que eu imaginava. Mas aí eu conversei, por exemplo, com meu pai que assistiu, ele achava que era outra coisa. Então, eu acho que é uma série bem legal nesse sentido, sabe? Tem aquela parada meio, sei lá, quem já jogou detetive na infância, assim, né? Você supor, assim, eu acho que o assassino é fulano. Então, tipo, tem um pouco dessa coisa, assim. Então, eu acho que é uma série que eu vi recentemente que gostei em partes, mas se alguém tiver procurando uma série pra assistir aí, é uma série interessante. Uma série de suspense. Boa. Tá na Netflix, a série é exclusiva da Netflix. Maravilha, tá aí então, aí, sériezinha, 2 filmes que o Dani trouxe, sériezinha. Dessa vez eu vou trazer pra vocês também uma série também na Netflix, que eu comecei a assistir, achei bem legal, que é a Maniac. Não é nova, né? Uma série até já faz um tempinho que ela foi lançada. Enfim, é uma série da Netflix que tem como os 2 atores principais ali, o Jonah Hill e a Emma Stone, né? E aí, basicamente, para tentar solucionar ali alguns conflitos e tal, o Owen e a Anne, né, que é o Jonah Hill e a Emma Stone, eles acabam se candidatando para uma espécie de um experimento de uma nova droga farmacêutica que tem o poder de alterar o subconsciente do usuário. Então o que eles prometem? Eles tipo tem umas fases, né? Você toma tipo 3 comprimidos ali e tal, e aí você vai entendendo como você reage em determinadas situações. Então assim, por exemplo, a pessoa tem um grande trauma, aconteceu alguma coisa, daí ela primeiro toma um comprimido que aceita, ela, sei lá, tem uma aceitação daquilo, depois toma um comprimido que muda o significado daquilo, aí toma um terceiro comprimido que faz
você não ter o trauma daquilo, sabe? Então é mais ou menos isso. Uma terapia. Tipo uma terapia, uma terapia em comprimidos, é basicamente isso. E aí, enfim, aí nessa série a gente tem o Jonah Hill e a Emma Stone, mas tem algumas participações interessantes, como a da Sally Field, da Julia Garner, enfim. E eu tô gostando muito das atuações, né, da Emma Stone, mas principalmente a atuação do Jonah Hill. O Jonah Hill faz um personagem que é menosprezado pela família, e aí ele, sabe, tá toda hora, é uma família super rica, ele tá toda hora querendo se provar pra eles, mas ele tem uma coisa também ele tem às vezes umas ilusões, sabe, ele foge um pouco da realidade, enfim, é um cara cheio de questões pra resolver. E a Emma Stone faz uma mulher raivosa que tá revoltada porque perdeu a irmã e tal, e ela tá tentando curar um pouco dessa dor que foi a perda da irmã. Então são dois personagens interessantes. O que eu achei legal também é que quando eles vão tomando as pílulas, eles entram numas viagens daquilo, eles começam a vivenciar outras realidades, o que traz pra eles, né, um novo ponto de vista também sobre a própria vida. Então eu achei bem interessante assim a série, e ela tem um quê bem cinematográfico, sabe? A maneira como ela é filmada e tal. Eu acho que vale a pena. Você vai aí assistir já o Bem-vindo à Vizinhança, né, que o Caio trouxe, já aproveita e assiste Maniac, né, essa série que tá também na Netflix. Chegando ao final, né, desse podcast Cinemação 489, batemos esse papo aqui sensacional sobre O Menu, né, esse filme aí que surpreendeu a gente, e fizemos aqui essa crítica coletiva de O Menu. E eu só que tenho que agradecer, Caio, sua presença aqui com a gente mais uma vez. Você incrível, mais uma vez vir aqui trocar essa ideia com a gente. Obrigado, e deixa o convite aí, quem quiser acompanhar mais das suas críticas, das suas recomendações, como é que faz para chegar até você, suas redes sociais e seu trabalho? Eu que agradeço, o papo aqui é sempre muito legal. Eu, inclusive, antes do podcast aqui, eu tinha escrito meu vídeo, e, cara, o podcast tá muito melhor que meu vídeo. Eu tô até pensando, eu acho que eu vou nem gravar. Fala, gente, ouve aí o Cinemação. Tá muito melhor, a conversa foi muito boa. Mas é porque aqui tem 1 hora de conteúdo, 1 hora, quase 2 já, olha aí. Mas aí quem quiser ver meus vídeos e tal, quem quiser conhecer o meu trabalho, no YouTube é só procurar @Caio Daquino ou Sessão Comentada. Lá tem crítica de filme, tem um conteúdo mais longo, diferente do TikTok e Instagram, que é um conteúdo bem mais resumido em pílulas e dicas de filmes e coisa mais objetiva, mais direta ao ponto. É só procurar aí Caio Daquino, Caio de Aquino. Obrigado aí mais uma vez, foi muito bom o papo, sempre muito legal participar aqui do podcast com vocês. Cara, a gente adora ter você aqui, obrigado mesmo. Dan, obrigado também pela participação, mais um podcast sensacional, caminhando aí para os últimos episódios do ano ainda. Sim. O próximo não vai ser um filme com O e uma palavra com a letra M. A gente jura que vai evitar isso. Mas é isso. Brigadão pra todo mundo que tá ouvindo. Valeu, Caio, pela participação. Muito bom mesmo, adorei. E, gente, vocês sabem qual vai ser a continuação de O Menu? Qual? Vai se chamar Mulher Pelada. Porque é O Menu, Mulher Pelada. Dos três. Essa foi surpreendente, hein? Essa puxou. Saiu na Choquei, grave. Urgente. O menu se chamará Mulher Pelada. Aí você pensa, vai ter mulher pelada? Bom. Não, porque em O Menu não tem O Menu, então tá tudo certo. É isso. Isso chama comédia, Caio. Isso eu confesso que eu entendi agora. Eu tava rindo assim, tipo, porra, eu só não entendi. Agora fez sentido. Comédia, trocadalhos. É isso, o podcast Cinemação 489 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.